Olha só, gente, anotei alguns temas aqui sobre o que disse o Milito, né? O Milito, eu acho que o espanhol dele já é compreensível, mas acho que é importante a gente falar também. Milito disse que o Atlético teve chance para fazer 2-1 naquele momento do primeiro tempo. O Atlético saiu em desvantagem, empatou logo na sequência com gol de pênalti, perdeu oportunidades realmente. Falou que faltou o Atlético hoje defender mais e melhor, e agora tem que melhorar e não repetir essa situação. Disse de controlar melhor os contragolpes e, para isso, finalizar melhor as ações de ataque. Se finalizar melhor, controla melhor essa situação de contragolpe e aí, consequentemente, vai defender melhor. Falou também que baixas não foram aí o motivo principal, essas ausências, para uma atuação tão ruim do Atlético. E disse também em uma das respostas sobre essa relação entre ataque e defesa, que vão juntos para ele, que quando não se acerta, ou que quando se acerta no ataque, é uma das maneiras pro Atlético sofrer. É curioso, né, Edu e Cláudio, quando a gente ouve uma análise de um treinador assim após o jogo, é clara a leitura que a gente faz do entendimento dele do que é o futebol, né? Quando ele vai falar de erros defensivos, o que ele fala? Ele fala do ataque, da importância que o ataque tem para que o time sofra menos. E ele disse isso quando o Atlético fez 2-1. Talvez, Edu, não sei se você tem essa visão, você também, Cláudio, possa ser um momento para que o Gabriel Milito consiga evoluir, consiga observar e gerar novas maneiras de jogar futebol também, porque na segunda-feira contra o Palmeiras, a tentativa de propor o jogo também até meia hora ali, quando acabou o jogo completamente. Hoje, contra esse Vitória, talvez pela característica de campeonato, pela ambição, pelo que se espera do Vitória e pelo que se espera do Atlético ainda desfalcado, também a tentativa de ser protagonista. Talvez seja uma oportunidade para o Milito desenvolver outras características ao jogo dele, ao entendimento dele de jogo, porque quando ele vai falar de defesa, ele fala de ataque. É o cara que pensa no ataque. Acho que dava pra pensar mais defensivamente também, né, Edu? É o estilo dele e eu respeito muito, Cirilo, e ele cria alternativas em outros jogos. O jogo contra o Bragantino, por exemplo, no momento que o Atlético inclusive perdia o jogo, o Atlético estava com linha mais baixa e aproveitando as costas da linha defensiva do Bragantino. O gol do Paulinho, por exemplo, foi num lançamento nas costas da defesa do Bragantino. Em determinado momento você pressiona a saída do adversário, como foi o gol do Zarate lá em Bragança. E o Atlético termina aquele jogo fazendo linha de 5, com Scarpa fechando uma linha de 5 com 3 à frente e 2. O Atlético mudou o jeito de jogar contra o Bragantino, em outras oportunidades também. Contra o Palmeiras, o Atlético teve um jogador expulso, mas já perdia o jogo. Na cabeça do treinador, e sinceramente eu não discordo mesmo. Na cabeça do treinador, não é o mata-mata. Não vai ter o jogo da volta e que a diferença de gols vai ser o primordial. Você tá perdendo, você teve um jogador expulso, você vai jogar fechadinho e vai perder por 1-0 e vai ficar satisfeito? Não, cara, você tá na sua casa, volta pro segundo tempo, tenta marcar seu gol, depois você se fecha. E o Atlético tentou e perdeu um gol com o Cadu logo no início, contra o Palmeiras, e depois o adversário tem um timaço. E hoje, contra o Vitória, e aí que vai a minha crítica ao Milito, vai uma discordância ao Milito, e eu concordei em jogos anteriores, e não é pedindo cabeça de treinador, porque quando você critica um técnico, a turma acha que você tá pedindo a cabeça. Né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Milito tem 200 jogos contra o Atlético, 199 eu elogiei. Aí eu critico no 200º. Tá fritando, tá pedindo a cabeça. Até porque se o Milito não tivesse defeito também, tava treinando o Manchester City, exato. Né? Enfim, Real Madrid. É uma discordância, e não é uma discordância do pós-jogo. Quem acompanhou a transmissão da Itatiaia, a discordância vem desde o intervalo, vem desde o primeiro tempo do gol que o Atlético tomou do Vitória, do primeiro. Mas vamos lá. O Milito falou que as ausências não fazem falta. Eu acho que ele quis proteger o elenco. E não tá errado também, não. Vamos ser sinceros? As ausências não fazem falta. Claro que fazem. Você acha que um time que joga ofensivo e que ele, Milito, diz: para eu sofrer menos atrás, eu preciso concluir minhas jogadas? Ele não tinha Paulinho e Hulk para concluir a jogada. Aí veio uma pergunta de um repórter. Milito, por que há algumas semanas o Atlético era o melhor time do Brasil e hoje não é? Gente, há algumas semanas a escalação do Atlético era Everson, Saravia, Batalha, Gemerson ou Fux. Otávio, Franco, Zaratio, Scarpa, Arana, Paulinho e Hulk. Hoje, o Atlético não tinha Paulinho, não tinha Hulk, não tinha Arana, não tinha Franco, não tinha Otávio. Faltou o Gemerson, mas tinha Fux. Então, cara, o Atlético não tinha meio time. Você acha que faz diferença? É claro que faz. Você acha que você não conseguir terminar uma jogada ofensiva tendo Paulinho, Hulk, Arana, Franco, Otávio,
Vargas como suplente, é mais fácil terminar assim suas jogadas? Ou tendo Cadu, Pedrinho, Igor Gomes, Alisson, Kardec, Palácios, e esses que eu tô citando são jogadores da base, Rômulo, Alisson, Cadu, e eu não tô jogando responsabilidade zero pra eles, zero responsabilidade. Jogadores que estavam na lista de dispensáveis e que não vamos renovar, Pedrinho, Kardec, e jogadores que chegaram recentemente, Palácio, que é jovem, o Robert, que até outro dia não estava preparado, hoje estreou, né? Aliás, deu um belo passe pro Scarpa no gol do Palácios e entrou o Isaac. Gente, faz diferença pra caramba. Eu entendo o Milito querer proteger, mas Milito, faz diferença pra caramba. E mais? Eu acho que, só pra não deixar passar, eu acho que pode ter esse ponto da proteção ao elenco e acho que pode ter um outro ponto também na análise. Perder tudo bem, faz falta, mas da maneira como perdeu. Talvez ele fale nesse sentido. Essa é a minha discordância. Você ser protagonista com esses jogadores, você ser protagonista com Arana, Franco, Vargas, Otávio, Paulinho, Hulk, é mais fácil. Rubens, você tem que ser protagonista. É claro, você monta um elenco pra isso. E dali a pouco, com Alonso, com Bernard, quem sabe com Fausto Vera, você tem que ser protagonista, cara. Agora, num jogo que você não tá bem, com Rômulo, Alisson, Kardec, Palácios, Igor Gomes, Robert, Isaac, Cadu, você pode deixar de ser protagonista. A frase que eu anotei no meu caderninho aqui quando o Milito falava, ó, protagonismo é quando você pode. A frase que eu anotei pra falar com você. Hoje talvez não pudesse, mesmo contra um adversário fraco. Mas é um adversário que tá jogando o seu máximo, com o seu melhor. O Galo teve várias chances no primeiro tempo. Teve. Foi o que ele destacou do 2-1. Não, né? então, exatamente, teve várias chances no primeiro tempo, mas o Milito sabia que hoje ele não tinha um ataque decisivo como ele tem nos outros jogos, né? Exato. Se tivesse Hulk e Paulinho Se ali... ela cai no pé do Paulinho ou do Hulk, aquela bola do Alisson, por exemplo, que ele teve que ajeitar o corpo pra finalizar em cima do goleiro, né? Você tem mais chance de decidir o jogo, né? O seu trabalho coletivo é bom pra caramba. O trabalho coletivo do Atlético, do Milito, é muito bom. E tem muita gente reclamando de elenco. Vamos lá, você falou aí que o Atlético, o problema do elenco, você falou desse time que era protagonista há algum tempo, do time anterior aí, Edu. Esse time aí, fora o Gemerson, todo mundo vai estar em julho. E o Galo ainda vai ter o Bernard e o Alonso. Gente, eu tô falando assim, o time do Atlético, o problema do elenco do Galo é em junho. Depois de julho, Otávio vai voltar, Rubens vai voltar. Exato. E contratação não é pra agora, né, gente? Não adianta. Pode trazer o Messi. Tira do Messi lá da seleção da Argentina. Ele vai jogar dia 10 de julho. Ele não vai jogar agora o que o Galo tá precisando, não, gente. O elenco do Atlético não é curto. É isso que eu quero bater. Hoje faltavam 7 jogadores. Os 7 são Arana, Franco, Vargas, 3 de seleção. Paulinho e Hulk. Suspensos. Otávio e Rubens. Lesionados. Todos com condição plena de serem titulares. São 7, cara. E você tinha hoje 11 em campo, mais um arranca no banco. O elenco não é curto, mas tá faltando qualidade nesse momento. Tá faltando qualidade? Arana, Franco e Vargas. A diretoria sabia. A diretoria sempre soube. Sim. Agora, Otávio, Paulinho, Hulk, Rubens, cara, aí aparecem as circunstâncias do que acontece no futebol e é um mês importantíssimo. E você perde todos esses jogadores num campeonato que, se você diz, brigar pelo título. E que pode acabar o mês você fora da briga pelo título. Talvez o mês de junho seja o mês do passinho atrás, sabe? Gabriel Milito chegar lá na reunião com a comissão técnica, conversar com a galera, falar, pessoal, o negócio é o seguinte, tá difícil aqui montar o time, talvez esse mês nós precisemos aqui não ser o time que vai tentar ter 75% de posse de bola, que vai tentar criar ao extremo, talvez seja a hora de dar um passinho para trás, calçar a sandália da humildade e entender que talvez eu possa construir a minha vitória de uma maneira diferente. Talvez eu não consiga construir a minha vitória num determinado momento sem o Hulk, num determinado momento sem o Paulinho, num determinado momento aí sem o Scarpa. Talvez o Scarpa não consiga jogar todos os jogos do mês de junho. Pra quem não tá lembrando, agora, Cláudio, não sei nem quando vai parar essa história de jogo meio de semana. Porque... vai ser direto agora. Não, hoje o Cláudio tava rezando do meu lado pro Saravia não tomar o cartão. Você falou do Saravia, por exemplo. O Saravia tá jogando todos os jogos, correndo o campo inteiro, uma loucura. Zaratio é um mancando hoje de novo. A gente sabe que o Zaratio, com uma sequência forte, pode ter problema, né? O que garante que nesse mês de junho, os caras que já estão disponíveis, os poucos que estão disponíveis, vão aguentar jogar, por exemplo, o mês inteiro, até a turma da Copa América voltar, até os caras que estão lesionados estarem à disposição, e alguns casos de suspensão que tivemos, por exemplo, registramos aqui na Itatiaia, por exemplo, recentemente, o caso do Everson, o caso do Batalha, que estiveram fora no jogo passado, o caso do Lemos também. Então, assim,
Talvez o mês de junho seja o mês de calçar a sandália da humildade, dar o passinho para trás e entender que o Atlético de junho talvez não tenha condição de ser o Atlético de maio. E detalhe é que o Milito falou sobre isso, né? O Milito falou, acho que foi depois do Bragantino, que tem que sobreviver ao mês de junho. Ele usou essa frase. Nós temos que sobreviver ao mês de junho, e ele falou hoje aí, que tem que ser protagonista quando, como que é a frase? Não, eu que anotei essa, protagonismo é quando você pode. Ah, você que anotou, ele falou não, mas ele falou que tem que sobreviver ao mês de junho. Ele então disse defender mais e melhor, isso ele disse hoje. E lá contra o Bragantino ele falou que tem que sobreviver ao mês de junho, porque ele sabe aí que é um mês que ele não vai ter reforço, que não pode ter ainda de janela, e que tem jogadores lesionados que não vão voltar agora, Otávio, e também o Rubens e esses jogadores de seleções. Então aí são no mínimo 5 jogadores que não vão voltar nesse mês de junho. E agora, colocar na prática talvez, né? Igual você falou, talvez não é a hora de ser protagonista. Agora, em casa, o torcedor vai aceitar também? Vamos ver como vai ser, né? A expectativa aí para esse jogo contra o Fortaleza, porque o Galo precisa ganhar. E, repito, não vai ter o Hulk de novo, vai ter o Paulinho em relação ao time de hoje. Vocês me conhecem, cara. Se eu não tivesse visto o que eu vi durante o jogo, eu não estaria falando aqui. Se eu não tivesse falado no intervalo que eu colocaria mais um cara pra fechar uma linha e o Saravia na direita, fechar a linha de 5, eu não estaria falando aqui. Falar depois é muito fácil. Mas estava nítido que o Atlético nesse jogo contra o Vitória precisava de mais gente atrás. O Atlético precisava fechar as costas dos alas. E o Milito citou isso na coletiva. Qual o problema? O Atlético não terminava jogadas lá na frente e o Vitória aproveitava as costas pelos lados do campo e aproveitou muito bem. E terminava jogadas na cabeça de área sem ninguém marcando. Porque tinha profundidade. Quando o adversário tem profundidade, ele empurra sua linha para perto do goleiro, vem o cruzamento para trás, sua linha tá toda afundada. Quem vem de trás pega essa bola com mais liberdade. Ele poderia ter feito. É por isso que a minha discordância ao Milito no jogo de hoje. No jogo de hoje eu discordo do Milito. A ideia dele pro segundo tempo contra o Palmeiras eu não discordo, eu teria feito mesmo. Não era um mata-mata. Meu amigo, você já tá perdendo o jogo. Vai pra cima e tenta empatar. O que adianta perder por 1-0? Ah, que lindo, perdeu por 1-0. Perdeu 3 pontos. Ele tentou e quase marcou um gol no início do segundo tempo contra o Palmeiras. Contra o Bragantino, ele virou o jogo e fechou linha de 5. Concordei. Perfeito, o técnico. Hoje, há uma discordância do comentarista com o técnico, o que é absolutamente normal. E ele é muito mais competente que eu. Ele é muito melhor que quem sou eu perto do técnico. Mas é uma discordância de leitura de jogo. Pode acontecer, sem dúvida alguma.